Bom, pessoal, então para a gente iniciar aqui os nossos testes, a princípio a gente precisa da chave de ignição ligada, ok? Vamos começar aqui pelo sensor de posição da borboleta, o TPS. Vou soltar ele aqui, ok? Eu já tenho uma agulha aqui posicionada, sendo que aqui a gente tem o seguinte: esse primeiro terminal, vê que a proteção aqui, o acabamento aqui do conector já está sem, né? Já foi retirado aí, já não está em bom estado, mas enfim. Esse primeiro terminal aqui é o terra, o terminal do meio tem que vir uns 5 volts, e esse terceiro terminal é o que vai de resposta para a central de injeção. Então é o seguinte: terra depende de quem? Depende da central e chicote. Se eu não achar um terra aqui nesse primeiro terminal, meu caminho é chicote e central. Pino do meio, 5 volts, depende de quem? Central de injeção e chicote. Se eu não achar os 5 volts, o caminho é chicote e central de injeção. Então, pegando de imediato aqui, ó, o primeiro pino e o do meio, eu tenho que encontrar aqui 5 volts, ok? Se eu não encontrasse os 5 volts, eu conferiria aqui, um por um, o primeiro terra. Se eu pegar lá o 12 de bateria, eu tenho que achar 12 volts. E o 5 volts aqui, mesma coisa. Em vez de pegar o terra aqui, eu pegaria no massa aqui direto, ó. Eu também teria que achar ali, aqui, de massa, dá 5 volts, ok? Então, ok, já tem lá os 5 volts. Então, agora eu vou para o sinal do sensor. Aí já depende do sensor. Já tem uma agulha posicionada aqui para facilitar a medição. Então, o que a gente faz ali? Pega um terminal no terra e esse segundo terminal eu vou pegar na resposta que sai do sensor de posição da borboleta. Sensor da posição da borboleta em repouso, ou seja, borboleta ali fechada, né? Ele tem que me dar um valor entre 0,25 volts ao máximo de 0,9 volts. Então essa é a tensão de repouso do sensor TPS. Ele está com 0,54, ok. Ao acelerar, ele tem que vir subindo gradativamente, sem sobressalto, sem falha, até em torno de 4,9 volts. Então vamos lá, ó. Começar a acelerar. E aí a tensão vai subindo à medida que vai acelerando. Continua subindo, continua acelerando. Continua acelerando. Chegou no final de curso, ó, 4,5 volts. Percebe que veio sem sobressalto e sem interrupção. Vamos descendo agora devagarzinho, ó. Ele tem que vir descendo ali, ó, lentamente, sem dar nenhum salto, né? Então, ok. Abertura e fechamento aí de forma perfeita, né? Então, eu já entendo aqui que o meu sensor de posição da borboleta está perfeito, ok? Partindo aqui agora para o sensor de temperatura do ar, que é esse que está aqui em cima, né? Repara que nesse sistema aqui ainda, a gente tem o sensor de temperatura do ar separado do MAP, são 2 sensores separados. Então, eu vou desconectar aqui o sensor aqui, também está sem a proteção, né? Tá sem as garrinhas de proteção, mas enfim, não teve aí os cuidados aí durante esse tempo, apesar de ser um carro mais antigo, mas podia estar em bom estado aí a conexão, os conectores. Mas vamos lá. Medindo aqui, eu tenho 2 terminais, sendo que nesse primeiro terminal aqui, ele tem que ter um massa, e nesse segundo terminal, ele deve vir uma tensão de 5 volts. Então, se eu pegar aqui os dois aqui de imediato e medir, ó, eu tenho que encontrar 5 volts. Vamos ver?
Tá lá, 5 volts. Se eu não encontrar os 5 volts, eu vou testar um por um. Então eu pego o terminal positivo e vou, aliás, esse aqui é o massa, né? Então eu vou pegar o massa aqui e vou pegar o positivo de bateria. Então ele tem que me dar uma tensão de bateria, ok? Tá lá a tensão de bateria, 12,4. Então ok, tenho massa. Os 5 volts, eu pego direto nele e pego massa. Ele tem que me dar 5 volts. Eu estou pegando aqui, ó, a ponta vermelha no positivo e a preta no massa. Se eu inverter, tem algum problema? Vamos ver? Tem algum problema? Problema nenhum, vou medir do mesmo jeito. A única coisa que vai acontecer é que ele vai me dar um sinal negativo lá na tensão, ó. Tá dando menos 5 volts, né? É só porque eu inverti as pontas. Mas ele vai fazer a medição da mesma forma, ó. Então se eu inverter as pontas aqui não tem problema. Bom, então ele tem o massa e tem os 5 volts. Quando eu conecto o sensor, a tomadinha dele aqui lá no sensor, eu já tenho uma agulha aqui posicionada no pino onde eu tenho 5 volts. Olha só, vamos aqui, ó. Tem lá os 5 volts. Quando eu conectar ele no sensor, esses 5 volts, ele vai deixar de ser 5 volts e vai passar a ter a tensão referente à resistência do sensor de temperatura do ar. Então ele vai me dar ali uma tensão já menor do que o 5. Ele vai me dar uma tensão de resposta que é de 2,93 volts, ok? Isso aí na tabela dele lá vai dar aí aproximadamente aí cerca de 28 graus, ok? Então tenho aqui o sensor de temperatura do ar funcionando também de forma correta, ok? Sensor de temperatura da água funciona exatamente igual o sensor de temperatura do ar. Então ele tem que ter 5 volts entre os dois terminais. Vamos conferir lá. 5 volts entre os dois terminais, tá ok. Se eu não tiver os 5 volts, ou se eu quiser medir individual aqui, primeiro pino aqui do lado de cá é o massa, então vou pegar aqui o massa e vou pegar a tensão de bateria. Ele vai me dar lá, ó, 12,4 tensão de bateria, ok? O primeiro pino, o segundo pino lá, que é os 5 volts, eu pego ele ali e pego no massa. Ele vai me dar os 5 volts que está vindo naquele segundo terminal, correto? Então pegando ali direto, ó, tem ali 5 volts. Igual ao sensor de temperatura do ar, eu tenho uma agulha aqui na parte de trás do conector que está os 5 volts, ó. Vamos conferir ali se é ele, olha lá, ó, 5 volts. Quando eu conectar esse lá no sensor de temperatura da água, olha o que acontece, ó, a tensão cai, de 5 ela caiu para 2,98. Na verdade ela está dando ali uma tensão que é proporcional à resistência do sensor de temperatura da água. O sensor de temperatura, quanto maior a temperatura, menor a resistência em cima do sensor. Quanto menor a resistência, menor também será a tensão de resposta para a central de injeção. Então aqui, tanto o sensor de temperatura do ar quanto o sensor de temperatura da água, o massa depende da central de injeção. Os 5 volts depende da central de injeção e chicote, né? Então, se eu não tenho 5 volts, se eu não tenho o terra, eu preciso conferir chicote e central. Sinal de resposta, a tensão caiu ali, aí já depende dos sensores de temperatura, ok? Então, essa é a forma de trabalho do sensor de temperatura. Ele recebe os 5 volts e, conforme a sua resistência, quanto maior a temperatura, menor a resistência.
quanto menor a resistência, menor será a tensão de resposta para a central de injeção, ok? Sensor MAP é um sensor de 3 pinos. Vou tirar aqui o conector. Sendo que o primeiro terminal é 5 volts, segundo terminal é o massa, e esse terceiro pino aqui é o sinal de resposta que vai para a central de injeção. Já tem uma agulha aqui nas costas posicionada para pegar com mais facilidade aí o sinal de resposta. Esse sinal de resposta vai ser proporcional à aceleração do motor. Então, em marcha lenta ele vai estar trabalhando em cerca de 1 e pouco a 2 e pouco volts. À medida que acelera, essa tensão tem que variar também. Medindo aqui, primeiro com relação aos 5 volts, eu pego os 2 terminais e vou encontrar ali 5 volts. Se eu não tiver esses 5 volts, eu pego o primeiro pino, pego no massa, confiro se tem os 5 volts. Tem os 5 volts, eu pego o segundo terminal, eu vou pegar invertido aqui, ó, vou deixar o positivo onde é o massa e vou pegar o preto lá no terminal de bateria. Tem algum problema? Não tem. A única coisa é que ele vai dar negativo ali, ó. Vai me dar tensão de bateria, ok, menos 12,4. Se eu colocar a ponta preta onde é o massa e a ponta vermelha no positivo, ele sai o sinal negativo e me dá lá a tensão de bateria, que é 12,4 volts, ok? Então, se eu inverter as pontas aqui, não vai me atrapalhar na medição. A única coisa que vai acontecer é que vai vir um sinal negativo. Para facilitar aqui a medição do MAP, a gente vai ter que funcionar o motor. Eu vou trocar a garrinha aqui, vou colocar uma garrinha de garrinha de jacaré, ok? Então vou colocar aqui, ó, o massa, vou pegar direto lá na bateria, e os 5 volts vou pegar direto na agulha. Repare, olha só, que aqui eu já não vou ter mais 5 volts, eu já tenho uma tensão um pouquinho menor. Se eu desconectar ali, ó, ele volta lá os 5 volts, porque aqui tem a pressão atmosférica que ele está pegando. Então vamos funcionar e pegar o sinal do MAP e ver se ele está trabalhando correto aí, ok? Para isso a gente vai precisar funcionar o motor. Aí a tensão do MAP, ó, 1,9 volts. Se eu acelerar, essa tensão ela tem que ter uma variação. Lembrando também que é importante no MAP desse sistema, desse carro, o MAP, como é fora do coletor, ele tem uma mangueira, né? Então, se a gente desligar essa mangueira, ó, essa tensão vai também alterar. Então, é importante. Vou desligar o carro aqui primeiro. Muito importante para o funcionamento desse MAP, a qualidade dessa mangueira. Ela não pode ser longa demais, é só o suficiente para chegar até o seu local de encaixe. A mangueira deve seguir aí a espessura da mangueira original, né? Uma mangueira de boa qualidade. E muito cuidado também aonde ela encaixa lá no pé do TBI, se não tem entupimento. Muito comum entupir ali, né?
e perder aí a qualidade lá do sinal do MAP, ok? Então agora testamos aí o TPS, testamos o sensor temperatura do ar, temperatura da água e o MAP. Para a gente finalizar, vamos fazer o teste aqui no sensor de rotação. Para isso, vou tirar aqui a garrinha dele e depois, obviamente, voltar ela para o lugar, né? Porque os sensores aí já estão tudo sem proteção. Então aqui vamos colocar aqui um LED nessa posição, no terminal aqui do sensor de rotação, direto no sensor de rotação, pegando os dois pinos dele aqui. Então vem um LED e colocar nos dois terminais. Qual ponta eu coloco em qual posição? Não importa. Como é um sinal de tensão alternada, que será gerado pelo sensor de rotação, então não tem problema, tanto faz, posso colocar em qualquer posição. Ao dar a partida, o sensor a gente sabe que está bom, porque o motor já estava em funcionamento, né? Então o LED tem que piscar. Então, para ter uma imagem melhor aqui, vou apagar as luzes, deixar só a luz do LED para estar acendendo, ok?